Vamos falar aqui da comunicação, da parte de comunicar que é importante e antes de comunicarmos aqui externamente, há aqui uma comunicação interna, mas comunicar, tu acreditas que é um dom ou aprende-se? Isso é uma pergunta muito matreira, porque principalmente para quem faz, hoje em dia se faz cursos de tudo e mentorias, eu podia dizer que é uma coisa que se treina, mas eu acho que não é só na comunicação, acho que em tudo o que tem a ver com algo inato, ou tens ou não tens, ou tens vontade, prazer, obviamente que existem técnicas, não é? E sabemos principalmente na área dos negócios, se tu tiveres comunicação especializada em vendas ou alguma coisa, não é, mais concreta, se tu quiseres chegar ao público de determinada forma, tens que aprender técnicas. Mas há outras coisas que são tão inatas. Como é que as técnicas vieram ter connosco? Porque alguém inatamente as fez e correu bem. Portanto, eu sou muito mais, sabes, quando as pessoas, eu sei que é uma lei, que é dizer assim, é não sei quanto de, é 90% de talento, não, 90% de trabalho e 1% de talento. Diz-se muito. Eu, como sou uma pessoa muito da paixão e de trazer coisas, às vezes até um bocadinho atabalhoadamente, e tem sido uma luta comigo mesma toda a vida, eu acho que não estou a falar de talento, estou a falar de paixão em todas as áreas de trabalho que tu faças e se não o tens, eu costumo dizer, eu faço e fiz televisão durante muitos anos, mas houve momentos que deixei de fazer, e depois encontrei até uma expressão para mim, com as várias coisas que eu fazia, que era, vê lá se não se adapta, comunicadora transformacional, nunca ouvi falar disto. E porquê? Porque eu pensei assim, eu comunico e gosto de ajudar pessoas a transformar-se. Entretanto, como tu sabes, fiz também algumas formações em desenvolvimento pessoal, humano, etc. E, portanto, pensei, é isto mesmo que eu faço, comunico, gosto de chegar a pessoas, mas com um intuito, não é só para entreter, como fiz muitos anos. E eu acho que a minha evolução foi aí. Entreter é importante. Eu sei que salvei muitas pessoas durante os meus anos de curto-circuito, Portugal Radical, de Sem Filtro, na rádio, na Nova Era, na Antena 3, etc. Que salvei no sentido de trazer alegria. Também é importante. Mas chegou uma altura na minha vida que eu percebi que queria mais e que queria ser mais cirúrgica, não é? E, portanto, o salvar com a comunicação passou a ser comunicação transformacional, através das outras coisas que vieram até mim. Portanto, é uma mistura de ser inato e depois começar a ter as técnicas que, no meu caso, fizeram sentido. Achas que fez sentido o que eu disse? Fez sentido, fez sentido. O que é que distingue alguém que comunica de alguém que só aparece? Tudo. Apesar de não parecer. Hoje em dia confunde-se muito, e não é só hoje em dia. Eu acho que é preciso tu teres a noção do que é que estás a querer trazer ao teu público, seja o que for, até pode não ser politicamente correto. Tu não tens necessariamente que trazer algo que seja benéfico, ou que tu possas dizer, eu vou trazer aqui uma grande filosofia de vida de estar, de transformar as pessoas. Mas tens que saber o que é que queres levar ao público, e muitas vezes as pessoas só querem aparecer por aparecer, acham que a fama tem mais valias que efetivamente não tem, aliás tem mais, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, tem mais prejuízo do que benefício, e eu digo-te porquê, porque a exigência é muito grande, e depois num país como Portugal, o que nos é dado em retorno não é assim tão grande. Sabes que eu costumo dizer que se eu vivesse num país como os Estados Unidos ou como o Brasil, eu era milionária, e isto não é estar-me a armar ao pingarelho, é porque o público é muito maior, é porque não ganhamos tostões, mas ganhamos milhões, e em Portugal ainda há um bocadinho aquela ideia de que tu queres ser famoso e, efetivamente, hoje em dia as pessoas quase pagam para ser famosas. E, portanto, as pessoas que já cá estão há algum tempo ou que têm, efetivamente, valências para dar, muitas vezes não conseguem pedir, e vamos falar, efetivamente, já que vamos falar de negócios e de dinheiro daqui a pouco, não conseguem pedir o que lhes é devido, porque há pessoas que fazem de graça ou até pagando para aparecer. Vou-te dar um exemplo. Eu sei que existem podcasts, que não é como o teu, em que as pessoas pagam para aparecer, em que as pessoas chegam a uma Sofia e dizem assim, olha, por 500 mil euros, eu estou aqui porque eu preciso de aparecer na tua rede social, entendes? Que não é nada que não seja inviável, porque também é um negócio. Mas há a diferença
entre o ter que pagar para aparecer e ser famoso durante... Quanto tempo é que fica? Durante uma semana, enquanto não vem a próxima convidada, não é? No fundo é isso. Depois a pessoa, se for esperta, também potencia. Ou aparecer com o intuito de transformar os outros, seja como for. Tu acreditas que uma mulher pode comunicar muito e ainda assim não estar realmente conectada com ela mesma? Eu passei nisso anos. Vou fazer 50 este ano, como tu sabes. Isto é uma temática, isto também dava para outro podcast, não é? Há amigos que me dizem assim, não digas. É impossível dizer, eu comecei com 17 anos a fazer o Templo dos Jogos, portanto, da nossa geração, o pessoal sabe que estou a chegar a esta faixa etária e não posso mentir. No entanto, eu estudava Sociologia do Trabalho, se calhar nem sabias isso, no ISCSP, e depois fui estudar Comunicação Social. Na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. O que é que aconteceu? A vida foi-me trazendo, fiz um casting, ainda à antiga, sabes, aqueles hotéis assim com pessoas, com muita gente, parecia MTV, muita gente a querer fazer televisão, de um anúncio de jornal, e fiquei. E a partir daí, a minha vida e as coisas que foram acontecendo foram-me escolhendo e não fui eu que escolhi. Só depois de ter sido mãe, e aí a maternidade trouxe-me efetivamente muita coisa, é que eu comecei a tomar as rédeas da minha vida porque deixei de pensar só em mim, no meu belo prazer, na adrenalina, nas endorfinas que tudo isto traz, sabes, os palcos, e eu ainda gosto, assumo que gosto, mas a partir do momento que fui mãe e que tive outros seres dependentes de mim, eu tive que começar a estruturar-me e pensar, o que é que eu estou aqui a fazer realmente neste mundo, o que é que eu quero deixar, qual é o meu legado, vou deixar de dar dinheiro aos outros a ganhar, porque tanta gente ganha o dinheiro comigo, Sofia. Comigo e não só comigo, é normal, não é? Quando nós somos muito apaixonados pelo que fazemos e nomeadamente há este ambiente de luzes, de fama, etc. E muitas vezes são os bastidores que têm mais proveito do que nós próprios. E então, ser mãe trouxe-me essa diferença, a Rita de antes e a Rita de depois, em que eu decidi... agora quero comunicar com propósito e agora quero deixar o meu legado e fazer coisas que façam sentido e que não seja só para alimentar o meu ego. Eu parece uma ação de psicoterapia. Olha, sabes que é muito interessante porque partilho da tua visão, não é? Porque quando passamos a ser mães, percebemos que a vida não é só sobre nós, né? É sobre nós todos. E ser mais intencionais, porque a vida passa e eles nunca se vão lembrar do presente que tu deste. Eles vão se lembrar daquilo que tu vais deixar, da mãe que tu foste com eles, do tempo, da brincadeira e quem foi esta mãe perante a vida, os desafios. Do orgulho que têm dela, não é? E que às vezes não percebem ainda quando são pequeninos, mas vão perceber mais tarde. Claro. Sim. Ser mãe e continuar a liderar exige muito mais do que aquilo que se mostra. A partir do momento que eu tomei a decisão de... Isto começou na pandemia, eu acho que todos nós na pandemia, já lá vão 8 anos, parece que foi ontem. Eu acho que a pandemia trouxe, coisas más a muita gente, mas também quem está numa fase de despertar foi uma altura fantástica. E eu despertei para variadas coisas, nomeadamente para o papel que eu podia ter. Pensei assim, eu realmente chego a tantas pessoas, tenho que chegar com um propósito. E comecei a fazer na altura, que criei um projeto que se chamava Wonder Up, em que eu fazia caminhadas de conexão, em que eu fazia práticas de desenvolvimento pessoal, depois criei um livro que se chamava Tudo e um Par de Botas, que é o que eu faço, não é? E onde eu descrevia que as pessoas, para fazerem tudo e um par de botas, que é um pouco a minha dinâmica, tinham primeiramente que autoconhecer-se e, portanto, um autoconhecimento muito grande para poder abraçar o mundo e saber porque é que estava a abraçar o mundo. E a partir daí eu já não escreveria hoje em dia esse livro, porque eu já não quero ir ao par de botas, eu estou cada vez a fechar mais gavetas. Pronto, mas isto para te dizer que na altura da pandemia eu tomei a decisão de que tinha que deixar de ser parva, basicamente, que é deixar de dar ao mundo tanta esta energia que eu sei que é muito, muito ligada a mim, que me era sugada, e fazer dessa energia algo que fosse um combustível para mim e para outras pessoas, não é? E então comecei a trabalhar em network marketing também, porque fiquei sem trabalho.
porque fiquei por tudo o que eu fazia, que era a apresentação de eventos, eventos como DJ, na altura não estava a fazer televisão nem rádio, mas fazia efetivamente muita coisa corporativa, fechou tudo, não é? Na altura em que nós dizíamos estava cancelado. Então abracei a área do network marketing de uma empresa, a pensar, preciso ganhar dinheiro, deixa ver o que é que dá, e como tu sabes, hoje em dia sou o número 2 dentro de uma, que é uma coisa, para quem não me conhece, para quem me conhece de há 30 anos atrás, às vezes dizem como é que é possível. Foi uma caminhada de 5 anos até aqui, sou o número 2 no ranking de uma empresa internacional de saúde e bem-estar, uma coisa completamente fora do que eu pensaria fazer há uns anos, não é? Sinto que hoje ajudo também muitas mulheres, ajudo muitas pessoas nesta segunda fase de vida, que é, eu quero fazer algo, sei que ainda tenho valências, mas há uma parte da sociedade que me diz, amiga, estás acabada, a partir de agora, se fizeres escolhas erradas, e eu digo-te assim, aos 50 ainda podes fazer muitas escolhas certas, aos 40, aos 30 e até mais tarde. Eu tenho pessoas a entrar na minha equipa atualmente com 60 anos e as mudanças que eu vejo, nem te digo. É tão interessante tu falares disso, porque eu estou-me a lembrar das minhas clientes, são normalmente mulheres mais maduras e é a fase quase que elas querem se reinventar, até porque ali tanto o modelo de negócio como a vida e o seu significado de sucesso já não é igual, não é o mesmo. E elas sentem que têm que se reinventar, querem dar vida àquilo que ficou escondido também durante muito tempo. Muitas paixões, muitas vezes, que as pessoas tinham, não é? Guardadas, e que é uma fase em que vem ao de cima. Está na hora, e cada vez estamos com mulheres com muito mais conhecimento, autoconhecimento, e sabem que não termina ali. Aliás, é um novo caminhar muito mais maduro e libertador também ao mesmo tempo. Quantas mulheres vivem a tentar dar conta de tudo enquanto se esquecem delas próprias? Sentes também que há uma pressão silenciosa sobre essa mulher e ao mesmo tempo tem que estar presente na maternidade? Claro que sim, eu acho que esse é o maior desafio, é saber, porque o que nós passamos para fora nem sempre é real. Eu há pouco tempo o meu filho mais novo tem 4 anos e meio, e no outro dia dizia-me assim, mãe, porquê é que tu não fazes aquelas reuniões que fazias? Eu tenho sempre reuniões de equipa às 9h30 da noite. Já não faço muitas vezes aquelas reuniões com muitas pessoas no ecrã. E eu disse, amor, sabes porquê? Porque a última vez que nós fizemos, tu fizeste uma birra muito grande. Eu tive que parar a reunião. E os manos começaram a agalfinhar-se um ao outro, porque isto aconteceu efetivamente. E é assim, eu tenho muitas reuniões de equipa em que está bem, em que ele pode vir para o colo, em que ele pode, porque são coisas mais íntimas, mais intimistas. Mas depois tenho aquelas coisas que são feitas para a Europa toda, em que eu tinha uma palestra, tudo muito bem estruturado, e ele conseguiu, quis vir para o pé de mim. Depois queria pôr o tablet muito alto ao pé de mim, e depois eu a fazer sinais à Matilde, e a Matilde a tentar fechá-lo no quarto, e ele a chorar, e ele a pedir ajuda ao Afonso, e o Afonso a discutir com ela. Felizmente houve uma mulher da minha equipa que assumiu. Mas isto foi um tema que depois nós falámos muito. Uma pessoa dizia assim, nós temos que compreender, todas nós somos mães, acontece. Depois havia outra falange que dizia, tudo bem, mas se ela não consegue, que não assuma. Então que não venha, porque outras pessoas que não são mães ou pais não têm que levar com isto. E olha que eu tive filhos, e tenho filhos, e sempre consegui controlá-los. Isto é um exemplo, não é? E isto foi um tema durante aí 2 meses na minha vida, até que claro que eu dei a volta. O que é que eu decidi fazer? Fiz uma apresentação do negócio, muito bem feitinha, em que eu distribuí à minha equipa e disse, pessoal, esqueçam as reuniões às 9h30, eu estou sozinha com o Ducas, é como ele é, ainda dorme comigo aos 4 anos, só consegue dormir comigo, acham bem ou acham mal. Portanto, a partir de agora tenho aqui esta apresentação, enviem aos vossos e vamos trabalhar assim. E agora vou começar a fazer, sabes o quê? Reuniões, tipo brunch, na Herdade da Aroeira, que é perto de mim, porque foi a solução que eu arranjei. Até chegar aqui, parece tudo muito simples, mas a verdade é que eu sofri imenso, porque há uma parte minha a dizer assim, ai que vergonha, o que é que eu faço, não sei o quê. Por outro lado, pensar assim, mas eu sou mãe, mas eu tenho que ir dormir com o miúdo, foi assim que eu o habituei, se calhar fui eu que errei ao fazer isto. Portanto, nós passamos a vida numa grande dicotomia. Fogo, estava-me a rever. É uma angústia, não é? Mas ao mesmo tempo, quando conseguimos encontrar assim ao fundo do túnel, vou fazer um vídeo e vou distribuir e não sei o quê. Para os outros pode não ser nada, mas para nós foi o santo grau, não é? Para mim foi o santo grau. E eu pensei, pronto, olha, resolvi durante mais uns meses a situação e o que interessa é que me vou apaziguando, mas se é fácil, não é fácil.
mas deixa-nos orgulhosas quando conseguimos resolver a nossa situação. Revejo-me muito naquilo que tu partilhas, porque às vezes as pessoas perguntam-me, não é, como é que tu consegues, não é, gerir tudo isto, estar nas mentorias, estar nos eventos, mas o que chamam aqui de sorte ou de sucesso, ou como é que tu consegues, há todo um trabalho aqui por trás, é as crianças, é a casa, é dinamizar tudo aquilo, e esse sentimento também por vezes vem, mas, por exemplo, as minhas clientes, eu se tiver que dar de mamar, dou uma mentoria, portanto, é não esconder também esta parte de nós, porque não podemos pegar no nosso filho, a nossa filha, e enfiá-lo numa gaveta. Mas olha uma coisa, Sofia, nós estamos numa fase em que já se começa a falar e a desmistificar essa mãe que trabalha, mas é uma coisa muito recente. E nós sabemos que ainda existem, às vezes, as piores críticas das mulheres são as mulheres. E há ainda muitas outras mulheres que não têm esta realidade, que não entendem. É difícil explicar isto, porque depois parece que nós as mães estamos numa sobraceiria porque somos mães e parece que estamos quase a pôr de parte quem não é, entendes? E tens de ter muito cuidado com essa parte politicamente correta, porque efetivamente essa mulher que não passou por isto, ou até sendo mãe, porque os filhos são todos diferentes, não passou por essa pressão, vai-te olhar de lado e dizer assim, mas se eu não faço isto, porquê que ela faz? Porquê que o miúdo é caprichoso? Ou porquê que ela tem? Olha, vou-te dar um exemplo. Eu, como figura pública, e felizmente nesta altura do campeonato, e podemos falar disso abertamente, eu disse que na pandemia passei momentos difíceis financeiros e foi isso que me fez escolher e pensar assim, eu vou querer ganhar mais 500 euros por mês. Hoje em dia tenho vários ordenados mínimos e vários, ou seja, consegui alcançar a minha liberdade financeira à séria, passado 5 anos, e dizem-me assim, tu estás em condições de ter uma ama, porquê que não tens uma nénia, uma ama, uma, sei lá, uma como é que se diz, uma governanta, uma babysitter, porque eu não quero, porque eu até para deixar o meu filho com a minha mãe ou com o pai tenho que perceber muito bem se é uns dias aqui, outros dias ali, como é que, se é para não ser muito tempo de um lado, como é que ele se sente, para não se sentir abandonado. Não quero, não é o meu tipo de educação, ou não quero educar um filho assim, entendes? Mesmo havendo pessoas incríveis a fazer esse trabalho. E já tive até algumas que me disseram, eu estou aqui contigo e podemos trabalhar nisso, posso ser tua assistente aqui, tratar dos miúdos, mas não é o meu estilo. E outras mulheres, pronto, é o estilo dela e está tudo bem, entendes? Mas a crítica não deixa de existir e de ser olho gordo. Sim, mas pá, eu digo isto que graças a Deus quem chega até mim e as pessoas, e olha que eu tenho mulheres que já têm filhos crescidos ou nem são mães, portanto acho que a vida vai se alinhando porque nós também vamos nos colocar no nosso lugar e que a opinião dos outros é exatamente isto, a opinião dos outros, a visão do outro e não nos escondermos aí. Queres falar então desta liberdade financeira? Como é que isto... De onde é que isto vem? Como é que isto corre? Como é que estas mulheres, como é que isto... Eu quero, e não é, olha, eu quero e é um tema que não é fácil de abordar, porque as pessoas ainda têm muito pudor em falar de dinheiro, e nomeadamente quando, no meu caso, e a minha caminhada é muito engraçada, porque a liberdade financeira veio quando eu decidi que queria servir. E isso às vezes é um bocadinho ambíguo, porque as pessoas ainda têm a ideia de que quem serve, seja espiritualmente, seja com coisas ligadas ao bem-estar e à mente e não sei o quê, não tem que ter o reverso da medalha, que é uma sustentabilidade monetária. É quase como uma pessoa a ter que servir, quase como se fosse um monge, não é? E mesmo os monges, quer dizer, não sei se recebem alguma coisa, mas pelo menos onde receber casa e comida. A Santa Casa. Não sei. A verdade é que foi no momento em que eu percebi que este modelo de negócio que eu abracei, pronto, e não estou a falar da empresa em particular, eu sou uma pessoa disruptiva e toda a minha vida eu tive sempre missões muito difíceis, que é críticas e rótulos. Eu primeiro era a radical, depois era a mãe que teve um filho de cada pai, depois ainda sou, né? Depois é a mãe que fui mãe aos 45 e que já sou velha, e depois era a DJ, então era a gaja da noite, até ter um blog onde eu mostrava que afinal acordava às 7 da manhã e portanto, ou seja, eu sempre tive rótulos e sempre tive que provar muito, sabes? E o que acontece agora é que eu não tenho, ou antes, ao contrário, eu tenho que continuar a provar que este modelo de negócio que eu abracei é sério
é idóneo e eu considero que é o modelo de negócio mais justo da nossa sociedade. Chama-se Network Marketing. Há quem lhe chame pirâmide, e só que pirâmide é de uma forma depreciativa. Sabes porque é que eu digo que é? Porque qualquer empresa que seja uma empresa tradicional tem um CEO e depois a partir daí tudo vai descendo até à base, não é? Só que aí há quem decida quanto é que o CEO, os diretores, os coordenadores e não sei o quê, até lá abaixo ganham, e aqui no Network Marketing não há quem decida quanto é que o meu tempo vale, certo? E portanto começamos por aí. E eu sinto que a partir do momento que eu percebi isto mudou a minha vida, é uma empresa séria, porque isso também é importante perceber, não é? Há empresas sérias em todo lado e que não há, e outras que não são sérias, e eu percebi que mulheres e homens, obviamente, que querem mudar de vida e que se querem dedicar, é quase tipo como o sonho americano, estás a ver? Porque hoje em dia já não é o americano, mas a gente tem essa ideia, se bem que a empresa é americana, óbvio. Nós, se quisermos dedicar energia, se quisermos aprender, se formos ensináveis em qualquer altura da vida, tendo que bases tivermos, nós temos pessoas, eu tenho pessoas a trabalhar comigo que são professores universitários, que são, sei lá, médicos integrativos, porque nós trabalhamos com medicina integrativa, mas tenho pintores da construção civil, tenho senhoras que são, que eram donas de casa, tenho mães de muitos filhos que dizem assim, eu só quero experimentar trabalhar assim, entre mamadas, não é? Tipo, para ver se a coisa funciona. E que depois conseguem ter essa tal liberdade financeira. O que acontece é que eu tive a sorte de encontrar uma empresa que se chama LifeWave, como tu sabes, que tem um produto que é o X39, que estimula as células estaminais do nosso organismo que estão adormecidas e faz muito bem a muitas pessoas, não tem químicos, não tem nada, portanto eu tenho mesmo orgulho, ou seja, não é mais uma empresa, não é mais para emagrecer, não é para sei lá, para ter, não é mais um creme, e então eu acredito mesmo na missão, acredito que estou a fazer bem à saúde física das pessoas, à saúde financeira. A partir do momento que eu acredito nisso, enquadro isto em todo o resto da minha vida e encabeço, no fundo, esta bandeira, não é? Mas que não tem sido fácil, porque há críticas, porque há pessoas que dizem isto é banha da cobra, o que ela quer é ganhar, e eu digo assim, claro que eu quero ganhar, mas obviamente quando eu faço um evento, olha, eu agora ando outra vez a passar música, isto agora nos últimos meses tive algumas solicitações, eu parei um tempo, e eu no outro dia dizia assim ao Mauro, epá, há aqui uma parte minha que quer imenso fazer um evento outra vez, ando aqui com umas vontades, claro com alinhamento com o que eu faço, mas o que é que eu vou querer fazer no evento? Claro que eu também não quero ganhar dinheiro no evento, óbvio, não faço isto pro bono, portanto é óbvio que eu no meu projeto também quero ganhar. E portanto tem essa vertente, tem a vertente de missão e consigo fazê-lo, eu costumo dizer assim, quem é que consegue ser diretora presidencial, que é o meu ranking numa empresa, sendo mãe, sendo dona de casa, trabalhando em casa, entre os momentos que eu vou fazendo, ainda hoje é sábado, nós estamos a gravar um sábado, a minha manhã foi toda no hotel a responder a solicitações, a trabalhar com a equipa, porque faço nos momentos que eu quero e que eu posso, adaptando à minha vida e, portanto, estou mesmo muito, muito feliz. Ou seja, alinhou-se porque eu acredito na missão. Não fui só à procura do que é ganhar dinheiro, só já tinha ganho muito antes, não é? Sendo famosa, eu não gosto dessa expressão, ou sendo figura pública, se calhar não tinha chegado a este patamar que cheguei desta liberdade, porque não estava assim tão alinhada e havia sempre aqui alguma coisa que não fazia o clique. Eu trabalho com mulheres para que elas criem um modelo de negócio sustentável à sua vida e eu quero-te fazer esta pergunta. Se estás a viver um modelo de negócio que sirva a tua vida? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Eu descobri, e há pessoas que adequam este modelo de negócio, o network marketing, a projetos mais pequenos e a projetos que não são tão grandiosos, ou seja, o network marketing é tão simplesmente recomendares. Existe tanto preconceito à volta e lá está, mas eu tenho esse gozo, há uma parte de mim que diz assim, vai fundo, que vais ser a pioneira nisto e vais levar muito na cabeça, que eu levo, mas eu vou-te dizer, hoje em dia já muita gente vem ter comigo por causa do projeto e é porque eu estou a ser consistente, que é uma coisa que eu tenho dificuldade na minha vida, ser consistente, não é? Não é, digo eu, como se ela me conhecesse muito bem, sim, eu tenho alguma dificuldade, eu sou muito saltitante, estás a ver, e então eu aqui tenho pensado muito nisso, que é, eu tenho que encontrar esta consistência, aliás, só tem sucesso nesta área quem é consistente, não há magia, o dinheiro efetivamente vem e somos muito bem remunerados se existir consistência e seriedade.
E então, qual era a pergunta mesmo? Agora perdi-me. Está respondida, está respondida. Eu começo a viajar Está na maionese. respondida. Sim, o modelo de negócio, sim. Sim, serve a tua vida. Olha, então espera aí, deixa-me só pegar nisso. Eu costumo dizer muito, nós fazemos muitas palestras em que eu também tenho o meu palco, e eu adoro ter o meu palco tenho o meu palco tanto para pessoas para conhecer o negócio que muitas vezes não conhecem, como pessoas da minha equipa para inspirá-las. E eu costumo dizer assim, se na vida nós todos trabalhássemos com a filosofia de estar do network marketing, era uma sociedade muito mais feliz. Porquê? Porque nós aqui queremos sempre que os nossos downlines, portanto, o upline é a pessoa que te apresenta o projeto, o downline é a pessoa que tu recebes. Nós temos uma filosofia em que todas as pessoas têm que ter um crescimento sustentável para que seja, para que tu consigas financeiramente evoluir e ter a tua base sólida. E, portanto, não há invejas. Porque o meu objetivo, claro, depois há egos, mas isso depois é uma coisa que se trata do outro lado. O meu objetivo é que se tu entrares neste momento no meu negócio, se daqui a 6 meses tu tiveres conseguido ter uma sustentabilidade tão grande ou maior que a minha, eu vou automaticamente lucrar e ficar feliz com isso. E, portanto, era ótimo que na vida fosse assim. Na maior parte dos negócios tradicionais não é. Porque a partir do momento que tu ascendes ao meu nível, há alguém que vai ter que sair, não é? Ou alguém vai ser substituído, ou os ordenados vão ter que ser adaptados, e aqui não. E, portanto, eu acho que encontrei realmente um modelo de negócio que me serve, sim. Eu acho que a Rita estava a angariar. Sim, tu já estás. Queres assinar? Vou já assinar. Olha, Rita, sabes que aquilo que me move também através do meu trabalho e que chega a mulheres, e tu sabes também parte disso, que é mulheres que estão fragmentadas, cansadas, muito exaustas, e criam modelos que não são sustentáveis, que dizem que é liberdade e zero liberdade, zero aqui liberdade financeira também, que é disso que se fala, e é importante trazeres aqui também a tua visão e a tua experiência para que também saibam que afinal há aqui outros caminhos e que é tão bom a gente dizer assim, este modelo de negócio serve a minha vida, deixa-me inteira e feliz. E eu deixa-me dizer-te que é assim, nós estamos a falar agora da Rita com um sucesso relativo e que eu espero que ainda haja caminho pela frente. Eu estou a ser modesta, porque eu estou na melhor fase da minha vida a nível estrutural, acabei de fazer estou a acabar de fazer umas obras sonhadas desde sempre na minha casa, percebes? Portanto, há assim coisas, nós costumamos dizer assim, eu costumo dizer assim às vezes nas reuniões, o dinheiro não traz felicidade, mas acalma os nervos, não é? E portanto eu tive nervos toda a vida, porque eu sempre fui freelancer. Lá, voltando à pandemia, quando as pessoas diziam assim, como é que vai ser o próximo mês? Eu sempre vivi assim. Sempre fui freelancer nas diversas áreas e não foi só na área artística. Ia-te dizer que eu sempre fui empreendedora, tive vários restaurantes, tive agências, tive uma agência de celebridades, tive uma agência de DJs, tive um restaurante de petiscos, isto ao longo de 30 anos, tive um restaurante de comida, tenho um curso de macrobiótica, portanto fiz um restaurante de comida saudável, mas a verdade é que tive mais, aquilo dava-me imensa pica ao início, mas depois dava-me mais trabalho e mais chatice do que gosto. E eu acredito que muitas vezes as mulheres, se forem mulheres apaixonadas, mulheres e homens, mas estamos aqui a falar um bocadinho do teu target, nós às vezes temos aquela paixão inicial que nos sustenta, e tens que ter paixão na tua área, mas somos muito mal aconselhadas e vivemos num país em que, como eu te dizia, eu não sou milionária porque temos um sistema fiscal muito pesado, em que as ajudas ainda há muita conversa, mas demora muito tempo a chegar. Eu vou-te dar um exemplo, o meu último espaço, que foi o Puríssimo, foi um espaço físico de comida saudável, eu lembro perfeitamente do dia em que eu disse, chega, eu já estava no network marketing, e lembro-me que os meus uplines diziam assim, o Paulo Alves dizia assim, faz isso, quando quiseres voltas, e foi o que aconteceu. Eu lembro-me que é assim, eu não perdia dinheiro, mas houve um dia que eu me sentei a fazer contas e tinha 100 euros para pagar. Ou seja, eu pensei assim, eu tive aqui este mês, realmente está a crescer. Já tinha 3 empregadas e tal. E eu pensei assim, mas eu estou aqui, ainda vou ter que despender, ou seja, não me levou à falência, eu já tive outros piores, não é? Mas pensei assim, eu não estou a ganhar, ainda tenho que pagar 100 euros, já não sei, era qualquer coisa de uma ASAI, uma coisa qualquer de uma licença. Eu vou ter, esquece, Rita. E então percebi que cada vez mais, hoje em dia nós temos essa possibilidade, existe o digital,
e existe uma forma de chegar ao mundo. Porquê é que este negócio é maravilhoso? Eu tenho negócio, a minha empresa está aberta em 89 países. Eu tenho uma equipa de 20 mil pessoas. Se eu te disser que das 20 mil pessoas, as minhas diretas são à volta de 90, eu inscrevi 90 pessoas na minha empresa e as 90 fizeram 20 mil, certo? Tenho equipa no Panamá, no Brasil, na Europa toda, portanto em França, Espanha, Itália, temos uma equipa incrível na Polónia, temos no Brasil, apesar da empresa não estar aberta no Brasil, só para veres. Portanto, para veres como é que isto funciona, não temos empresa estrutural no Brasil, mas muita gente brasileira é inscrita através do nosso país. Estamos agora, neste momento, tenho um orgulho tremendo de toda a gente que está esta semana a fazer um roadshow em Espanha. Eu não estou em Espanha, em Madrid, porque estou aqui no Porto, com a minha amiga Sofia Pereira, que merece muito. Mas para te dizer que a minha equipa continua a trabalhar e é fantástico perceber como é que é duplicativo isto. E isto não é treta, é mesmo no que eu acredito. Eu às vezes fico assim, ai meu Deus, isto parece que eu estou aqui a fazer uma palestra, estou a trazer uma... no fundo é a paixão que eu encontrei aqui. Liberdade hoje significa o quê para ti? Olha, significa isto que eu te disse, hoje poder estar contigo, hoje fui ao Estádio do Dragão, ver metade de um jogo. Ontem estive a trabalhar o meu projeto, sabes que eu continuo a fazer televisão com a Fama e Fofoca e também continuo a dizer às pessoas, atualmente faço isso por, é uma palavra que eu digo muito, por carolice, já fiz por necessidade, portanto a minha parte artística e com essa visibilidade pública existe porque eu continuo a gostar. Houve uma altura que eu achei que tinha que fazer ou sou uma coisa ou sou outra, e eu estou neste encontro agora a tentar perceber como é que eu me consigo posicionar em todos os lados. Ou seja, eu posso ser a entertainer, mas também posso ser a líder. Claro que com o meu perfil, e eu acho que isso... Tu falas de uma coisa muito interessante, que é as pessoas posicionarem-se na sua... como é que tu dizes? Ou seja, encontrarem o seu ambiente, ou seja, não tens que ser igual a outra, não é? Tens uma expressão muito gira que eu não estou a me lembrar qual é. Já não sei qual é também. Não, mas é basicamente isso que tu tentas que as mulheres façam projetos que sejam a sua cara, não é a cara das outras. Sejam alinhados a elas, coerentes e sustentáveis também. Eu acho que é muito por aí. Porque nada vai para a frente, sabes, se não houver este alinhamento que tu foste encontrando e que eu fui encontrando e ainda temos muito tempo para fazer descobertas. Sim, que esses alinhamentos vão mudando. Sabes que eu costumo dizer assim, o pior burro é aquele que não muda de ideias. Sim. Que também há uma coisa muito instituída, que é as pessoas acharem que tu, de repente, tinhas uma dama qualquer, que era a tua forma de estar, e de repente mudas. A vida é assim, a vida é dar-nos caminhos novos, tu vais estudando, vais percebendo que queres ir por aqui ou por ali e mudas. Se uma mulher que nos está a ouvir hoje sente que se perdeu dela própria no meio de tudo aquilo que está a sustentar ou a construir, o que é que precisa de parar de ignorar hoje? De ignorar? Olha para ali e fala com ela. As vozes, o ruído, que o ruído é tanto, já era antes das redes sociais, então agora esqueçam. E tem que fazer muito trabalho de autoconhecimento. Uma das coisas mais importantes para mim foi inicialmente saber por que caminho não queria ir, que foi tão difícil. Às vezes ainda não sei bem por onde quero ir, vou sabendo, mas já saber por onde não quero foi um trabalho de décadas. E portanto saibam primeiro por onde não querem e alinhem-se por isso. Vou-vos dizer que na minha área então há princípios que eu nunca quebrei e que se calhar não me fizeram levar tão alto como eu sei que poderia ter chegado. Tu falaste que eu sou o nome incontornável e tal, porque estou aqui há muitos anos, mas podia ter feito projetos muito maiores, podia ter ganho muito mais dinheiro, podia ter estado em mesas que não me consegui sentar, porque tive princípios muito concretos e certos, e é saber por onde não ir. E depois quantas vezes sofri a chorar em casa a pensar, eu queria estar ali, mas não estou, porque fui alinhada e verdadeira comigo, com os meus valores. Portanto, saibam por onde não querem ir e depois, a partir daí, o caminho com o autoconhecimento. Saberem que não têm que ser iguais às outras e aos outros e que as coisas vêm a seu tempo, basicamente. As coisas aparecem no tempo certo. Deus põe-nos o caminho quando nós pomos o pé.
Como é que coloca o tapete no chão, que Deus mostra o caminho, é algo assim, não é? Algo já sabes assim. que eu não sei nada, eu nunca sei estas, eu digo sempre tudo ao contrário, estes provérbios, mas no fundo é isto. Um dos meus grandes lemas de vida, dos meus, não quer dizer que seja toda a gente. Aprendi muito isso, olha, aprendi tanto isso quando estudei Enneagrama, que é todos nós temos genes diferentes e o meu sucesso não tem que ser o teu sucesso, a minha forma de trabalhar não tem que ser a tua, temos é que nos aceitar e que conseguir encaixar, trazer as valências de cada tipo de personalidade, não é? E uma das minhas, dos meus, eu digo isto no meu livro, que é um dos meus, são os 10 mandamentos por dementes. Um dos meus mandamentos é mais vale feito que perfeito. Ele ri-se ali. É mandamentos, não é? Pois. Olha, e não foi o ChatGPT ainda fui eu. Ainda veio da minha... Ainda é old school, não é? Ainda é old school. Um dos meus mandamentos é mais vale feito que perfeito. Comigo funciona. Então, na minha área de modelo de negócio hoje em dia, há pessoas que querem saber logo o plano de negócio, o plano de compensação. Nós temos 9 formas de ganhar dinheiro, as 9, eu não sei as 9, eu sei que as coisas funcionam, estou alinhado. Há outras pessoas que sabem explicar. Queres alguém que te explique? Eu tenho aqui um professor de Economia da Universidade Nova, explica-te tudo. Queres saber sobre a parte científica? Eu tenho alguém que te explica. E, portanto, o mais vale feito perfeito é dou o passo, Deus dá-me o chão e depois o caminho vai-se fazendo com a minha vontade de aprender e com quem quiser seguir este meu conselho, acredito que seja assim. Diz-se muitas vezes que não estás a preocupar com o como, mas por o porquê, o para quem, não é? E colocar o pé e depois seguir, não é? Pensar onde é que queres chegar, o que vai acontecer pelo meio, obviamente. É o que vai acontecer. É bónus. É bónus. Eu acho que então na nossa idade, amiga, é assim, estarmos cá já é um milagre, certo? Sim. Termos a nossa vida louca, com filharada, com trabalho, nós às vezes tipo refilamos e não sei o quê, mas no fim do dia, quando tu te deitas, pensas, isto é realmente um milagre. Quantas mulheres, quantos homens gostavam de ter as nossas queixas? Há uma expressão que é, lá está, não sei se é exatamente assim, há uma ideia que te diz assim, quantas pessoas queriam ter, quantas pessoas queriam que a tua vida fosse a vida de sonho deles, certo? E, portanto, agradecer, ser grato, isso é uma coisa, pode parecer clichê, mas se tu não fores grato com o que tens agora, nunca vais ter o que está lá à frente. Mas aí estás a falar também de mentalidade, não é? Claro. E eu acho que é muito, muito importante o meu caminho de sucesso. Eu tive uma primeira fase de vida cheia de reversos, ainda tenho, mas são diferentes. Estes são menos dramáticos. Eu sou de paixões, portanto é assim, tive assim muitos rasgos a vida toda e a partir do momento que acalmei um bocadinho foi porque me conheci melhor, eu não sabia quem eu era. É assim, no fundo a história acelerada da minha vida, fazia-me ser sem dúvida essa paixão e esta energia que as pessoas me adequam e que realmente eu tenho, não há volta a dar. E pronto, às vezes até demais, às vezes até me canso a mim mesma e sabes o que é que eu tenho que fazer? Quando me canso, aprendi a meditar, que é uma coisa, as pessoas dizem assim, como é que tu meditas? Até melhor do que outras pessoas, são mais calminhas, porque consegui fazer o shift, aprendi a fazê-lo, fui à procura, o meu como fazer tudo e um par de botas tem as práticas de desenvolvimento pessoal e espiritual que a mim me serviram, alguns até são politicamente incorretos, como, por exemplo, mais um dos meus mandamentos é, eu, quando decido fazer algo importante na minha vida, costuma-se dizer, fazem silêncio, que é para ninguém invejar e não sei o quê. Eu é exatamente o contrário. Como eu sou procrastinadora, e atenção, tive que me conhecer ao ponto de dizer que sou, e assumir que sou, e não ter vergonha, porque isto é uma coisa que ninguém gosta de dizer que é, então eu prefiro fazer assim, estou aqui no podcast e vou dizer, vou assumir que tenho este projeto. E assumir perante um público. Então agora vou para casa e digo, ai meu Deus, eu acabei de assumir, portanto vou ter que fazer. Comigo funciona, entendes? Portanto, lá está. Se é politicamente correto, não. Se tu vais a tudo o que é coach, tudo mentores, vão-te dizer, trabalha primeiro, faz a tua não sei quem, e depois avança. Eu é ao contrário, portanto, tu tens de te conhecer bem, deixar de ter vergonha, assumires quem és, e perceberes o que é que funciona contigo, quais são as tuas práticas espirituais, de motivação, onde é que está qual é o fogo que
ou o combustível que te vai pôr a andar. Porque não, o meu não tem que ser o teu. Entendes? Entendo. Pois, ela ri-se. Queres que eu dê uma mentoria? Não, porque parecia que estavas-me a ler exatamente também assim, e é interessante não escondermos também este tal multitasking que nós temos em nós, que sempre foi dito que não deve ser, é uma coisa cada vez, e o foco, mas se nós formos funcionais, é aceitar esta parte de nós e dar continuidade à forma mas que é. atenção que eu às vezes também sinto que... e às vezes leio isso, às vezes até me irrita, mas outras vezes aquilo encaixa, que é ser assim não significa que eu esteja a dizer às outras mulheres que têm que ser. Eu acho que o principal é isso mesmo, todas somos diferentes, isto é a minha realidade. Há coisas que podem ser transversais, sim, como os valores, a boa vontade, o bom coração, o não passar por cima de ninguém, sim. Agora, se comigo funciona o multitasking, funciona, mas também te vou dizer, às vezes eu não queria nada ser assim, porque isto cansa-me bué. Não é uma escolha minha. Eu às vezes olho para aqueles perfis. Eu tenho quem trabalha em redes sociais comigo, tenho uma equipa, e nós ao início, a sério, Sofia, tentámos fazer uma coisa linda, tudo em tons beges, estás a ver? Tudo assim muito zen, muito lindo, até que elas disseram, Rita, tu não és isto. Esquece, eu assim, mas eu já tenho 40 e tal anos, eu não posso continuar a ser a radical. Mas tu não és o bege. Por acaso hoje até estou aqui com os tons, mas percebes o que é que eu quero dizer? O bege não significa, o bege significa uma coisa muito plena, muito calma. Eu também medito, eu também tenho a minha parte zen, mas não é como te ensinaram. Mas, às vezes não ser o bege cansa-me, eu queria muito ser o bege. Estás a perceber? Portanto, eu dizer que sou multitasking não é dizer meninas sejam todas. É seres funcional com a pessoa que tu és. É ser funcional como eu sou, porque, pronto, eu às vezes tenho que ter... Às vezes parece, sabes, como aquelas coisas do TikTok, eu vejo isto muito com o meu filho, que é assim, uma coisa de aguarelas, em que eles misturam as cores e depois o meu filho, no fim, acabam no meio e ele diz, é cor de esgoto, mãe. Eu às vezes sinto-me um bocado de esgoto, porque tenho as cores todas. Mas o esgoto também pinta, e também fez um desenho bonito, estás a perceber? Isto é muito mal o que eu acabei de dizer, mas é assim, eu gostava muito de ser a pintura em bege. Mas se calhar não funcionava, entendes? Não funcionava comigo. Por isso, em primeiro lugar, aprendam quem são. Falando em Enneagrama e agora sendo um bocadinho mais pragmática e mais séria, eu sou o 7 do Enneagrama, que é o motivador, que é a pessoa que inclusivamente procrastina muito, mas que tem paixão e que tem sangue na guerra e que agarra muitos projetos ao mesmo tempo, mas muitas vezes não tem foco. Eu quando percebi isso, e também podemos falar do laser ou do disco, que tu sabes, nós trabalhamos muito em empresas, tu fazes esse género de trabalho. A partir do momento que eu percebi que sou isso, deixei de fugir disso, entendes? E apaziguei-me um bocadinho mais. Mas adorava ser azulinho, sabes qual é o azulinho, não sabes? Que é aquele que escreve tudo na agenda, aquele que tem os horários todos. Adorava! Mas depois não era eu, pronto. E é mesmo. Exatamente. Pronto, olha, liderar, comunicar e ser mãe, como tivemos aqui na nossa conversa, não é sobre conseguir fazer tudo, é sobre continuar inteira no meio daquilo que escolhemos sustentar. Rita, obrigada por esta conversa, pela tua presença e nós vemos-nos no próximo episódio. Até já! Adorei!